2025 começa com uma vitória: a manutenção e o fortalecimento do compromisso entre a população brasileira e o nosso sistema democrático. Apesar da extrema-direita golpista e do bando de zumbis que a segue, sem ao menos entender o porquê, apesar das ameaças à soberania do voto, dos ataques e das conspirações perversas nas esferas virtuais e físicas, iniciamos o ano com prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras de 5.570 municípios diplomados sob a chancela da vontade popular. Pelos próximos 4 anos, eles serão os representantes públicos mais próximos de nós, do povo. Para além dos campos ideológicos que venceram o último pleito, venceu a democracia. Que bom que dessa vez, sem quebra-quebra, sem tentativa de golpe ou chororô de maus perdedores, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto, estamos começando mais um Conversa Sem Curva. Hoje, mais uma vez, vamos falar daquilo que está presente em nossas vidas como o ar que respiramos. Política pública, afinal, tudo é política. Vamos receber um cara com muita história e inúmeras contribuições para a população, especialmente do ABCD paulista. Formado em Planejamento de Gestão Ambiental, foi secretário de Habitação na cidade de Diadema entre 2001 e 2008. E esse ano inicia o seu 4º mandato consecutivo como vereador pelo Partido dos Trabalhadores, numa das primeiras cidades que a classe trabalhadora passou a governar, que por muito tempo foi um laboratório de políticas públicas bem-sucedidas para o campo progressista, Diadema. Vamos falar sobre as batalhas que ele vem travando por lá e também vamos entender como é que é virar essa chavinha. Uma hora ser situação e na seguinte oposição. Seja muito bem-vindo, queridíssimo Josa Queiroz. Como vai, meu companheiro de longa data? Tudo bem, não? Tudo bom, meu parceiro Dom Ernesto. Que maravilha. Satisfação enorme estar aqui, agradecer você, toda a sua equipe, a TVT, né? Pela oportunidade da gente poder estar vindo aqui. Falar um pouco da vida, um pouco da cidade, um pouco do estado, mas principalmente, né, falar sobre o futuro do nosso país, né? Sim, sim. A gente, no texto aqui de abertura, eu falei sobre essa questão, o início, né, que é a gente iniciar uma nova gestão, né, a nível municipal, mas com tranquilidade, né? Porque 2023 foi difícil, esse período aqui, começo de janeiro, né? Nós estamos aqui há 2 anos, né? O presidente Lula acabou de fazer um ato, né, saudando a democracia, um momento triste que a gente viveu e que eu vou te falar, viu, Josa? Naquele momento eu falei, cara, que virou esse país? Então, a primeira eleição pós aquilo que a gente viveu, a ressaca da eleição, mesmo para gente querida, companheiros, camaradas como vocês, que não tiveram, né, um resultado positivo, mas é muito bacana também você olhar e ver a tranquilidade democrática. Tem que ter muita maturidade para isso hoje em dia, Josa. Ou perder faz parte e a alternância de poder é importante para a democracia também. Perder faz parte. A disputa política ela estabelece essa condição, né? De você vencer ou de você perder. O importante é você saber respeitar o direito de escolha das pessoas. As urnas, elas são soberanas, né? E a gente tem que respeitar o resultado das urnas. Que bom que nós vivenciamos esse período pós-eleição municipal num clima de harmonia, num clima de respeito, mas principalmente num clima de respeito ao regime democrático, que é o Estado de Direito. Coisas que, infelizmente, depois da última eleição para presidente, nós não tivemos oportunidade. Agora, o engraçado de tudo isso é que, quando é conveniente, essa mesma turma, viu? Eu ia falar essa isso. mesma turma, velho. Eu ia falar É a turma isso. que acha que a terra é
plana, que anda fazendo... Antivax. Anda fazendo contato imediato do primeiro grau com pneu, com celular. Essa mesma turma, quando é conveniente, eles respeitam o direito legítimo e que é de fundamental importância para a manutenção da democracia, que é a vontade popular. Agora, quando não é de interesse deles o resultado, aí eles agem da maneira como eles agiram alguns anos atrás, dando uma total demonstração de como que nós não devemos nos comportar frente ao regime de escolha dos eleitores. Né? Mais do que isso, Ernesto, é de fundamental importância que a gente tenha capacidade para a gente, inclusive, assimilar as derrotas. Foi o nosso caso em Diadema. Governamos durante muitos anos, perdemos a eleição, ficamos 8 anos fora, voltamos, fomos reconduzidos pela população. A população escolheu fazer uma alternância, uma troca, e agora a gente tem que ter capacidade de poder dialogar, discutir, cobrar e fazer valer tudo que foi produzido pelo nosso governo, pelo prefeito Felipe, na cidade de Diadema, e todo o legado que foi deixado para que o próximo prefeito possa, de maneira responsável, evidentemente que colocar suas ideias em prática, aquilo que ele se comprometeu, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente não, em hipótese alguma, deixar que políticas públicas exitosas e que fizeram a diferença nesses últimos anos na vida de muitas pessoas sejam cortadas. Muito bem. Jorge, você sabe que eu estava doido para você aceitar o convite aqui, porque eu tinha muito interesse, eu conheço bem a região e a cidade de Diadema especialmente, e primeiro essa questão que você falou de respeito, né, à vontade popular. Né? A democracia, a eleição é a maior festa da democracia, é nesse momento que a gente exerce o nosso direito. Agora, parte dessa turma, né, que você falou, e não só na região lá do ABC e também da cidade de Diadema, mas está no Brasil inteiro, né, que quando é conveniente o cara aceita o resultado. Quando não é, o cara quer voto impresso, faz parte. Bom, falando em alternância de poder, você agora tem uma experiência a mais, porque você já está no teu quarto mandato, né? Quarto mandato. Quarto. E, portanto, você teve na oposição, na situação, e agora volta à oposição. Acho que está no meu DNA ser oposição. Você sabe que eu, por muito tempo, eu acreditei, e eu continuo acreditando que tem camaradas que são ativistas políticos, etc., que se dão melhor mesmo, né, enquanto oposição. Mas não é o caso de vocês lá na cidade de Diadema, porque eu falei aqui, né, o Gilson Menezes foi o primeiro prefeito, né, operário eleito no país. Né? O PT tem uma contribuição com vários prefeitos do PT e do campo progressista lá na cidade. E Diadema, por muito tempo, foi e continua sendo modelo de políticas públicas bem-sucedidas. Agora, é curioso, né? E por isso que eu estava assim, ansioso para te receber. Falei, cara, você acaba de sair de uma situação de vereador de situação. E aí agora você é reeleito e o prefeito não é reeleito. E você passa, né, à oposição. Apesar da tua experiência que você já teve lá atrás, agora tem uma perspectiva diferente. Explica um pouco para nós. Primeiro, que eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, incentivar a política do quanto pior, melhor. Eu nunca, mesmo sendo oposição durante 8 anos, na época o prefeito Lauro Michel, mas eu nunca fui daqueles políticos que fiz o debate acerca da oposição pela oposição. Bons projetos de interesse da população, serão debatidos, serão discutidos. Né? Projetos que, de fato, contrariam o interesse da população. Projetos que tirem direito da população. Projetos que vão de encontro com retrocesso na elaboração de políticas públicas exitosas. Esses projetos, evidentemente, serão enfrentados, serão combatidos, serão objeto de muito debate, de muita discussão. Esse tem que ser o nosso posicionamento à frente do Legislativo. O Legislativo, ele cumpre essa função. O Legislativo, ele não é uma extensão, ele não é um puxadinho do gabinete do prefeito, seja na situação, seja na oposição.
A responsabilidade do legislador é ele, evidentemente, além dele ter como principal prerrogativa a elaboração de projetos, ele exercer uma das principais prerrogativas também, além de elaboração de projetos, que é a fiscalização do executivo, do poder executivo. Então, eu não sou daqueles, viu, Ernesto, que eu acho que o vereador ele é uma extensão do gabinete do prefeito, de que o vereador ele é um porta-voz. Eu escuto muito isso. Nós somos o porta-voz da população, de fato. É quem está mais próximo, é quem está mais perto. Agora, isso não faz de você um office boy. Sim, do prefeito. E nem da população. Sim. Isso não faz do seu gabinete um balcão de despachante. Eu vejo muito vereador e nada contra, tá? Não quero aqui que isso seja levado pelo campo da crítica pela crítica. Mas, cara, eu não posso me contentar com o mandato de vereador que me foi concedido para mim ficar debatendo e discutindo o problema do buraco na cidade, o problema da pintura, da guia, da roçada, da poda de árvore. Manutenção, zeladoria, cara. Isso é obrigação do poder público. Sim. A função do vereador tem que ir para além dessa atribuição, que acaba sendo uma extensão, sim, do gabinete do prefeito e sendo uma extensão da população, despolitizando, inclusive, o direito que o morador tem em relação a cobrar o poder público. Não, para poder tampar o buraco da frente da minha casa, só se um vereador vir aqui. Que absurdo. É absurdo. Absurdo, cara. Hoje você tem mecanismo, hoje você tem aplicativos, hoje você tem como fazer a cobrança da prefeitura sem que necessariamente você precise do vereador. Sim. Porque senão isso cria uma dependência muito grande e essa dependência ela despolitiza o processo de debate acerca de qual é a real função do mandato de um vereador. Então, sim, eu pretendo... E do próprio papel do cidadão. Do cidadão. Exato. Cara, é você empoderar o cidadão. Sim. É você falar, meu, você não precisa de um vereador. Então, daqui a 4 anos, esse cara, ele não precisa, não deve e não pode vir aqui, bater na sua porta e falar o seguinte... cobrar alguma coisa. Ô, meu, ó, lembra que eu podei aqui a sua árvore e tal, agora eu quero o seu voto. Não, cara, de forma alguma, né? É a obrigação do poder público, é a obrigação da prefeitura. Você paga imposto para isso. Sim. Se minimamente isso não for realizado, se você precisar para poder fazer um serviço de zeladoria da presença do vereador, então eu... E negociar isso com o voto. Puta, que é pior ainda. Então eu sou daqueles que eu acho que é o seguinte, o mandato tem que ser propositivo, tem que ser um mandato de fiscalização, tem que ser um mandato que elabore bons projetos de lei, um mandato que, através desses projetos de lei, possa dialogar e, principalmente, possa defender o interesse das minorias. Eu não consigo enxergar nenhum mandato meu que ele não tenha, enquanto espinha dorsal, enquanto estrutura de mandato, essas pautas de defesa das minorias. Daqueles que têm menos representatividade dentro do legislativo. É para isso que tem que servir o nosso mandato. Até porque você é fruto disso, né, Josa? Criado, né, meu? Exato. Forjado na luta, filho do Zé do Norte, cara. Pois é. Não dá pra brincar com essas coisas. Não, eu ia falar sobre isso, porque Diadema tem uma característica aí, o campo da esquerda, do campo progressista, todo mundo tem esse mesmo entendimento e isso é uma realidade. É fato que Diadema saiu na frente com essas políticas públicas, né, numa perspectiva do campo progressista, depois Porto Alegre e assim foi. E a luta forma muita gente, né? Eu estava vendo você falar agora aqui, estava pensando no teu pai, né? O Zé do Norte, que também foi vereador da cidade e é um cara que chegou... Eu gosto de falar sempre isso, já te falei outras vezes, e todas as vezes que a gente vai falando do teu pai, eu vou repetir. O Zé do Norte, para mim, é o símbolo de um político popular sem ser populista. Um cara de um conhecimento profundo da importância das relações, sabe, com a comunidade, do envolvimento, da participação popular. E isso é uma característica dos... né, os dinossauros né, do PT lá de Diadema. E você estava falando aqui, eu estava pensando exatamente isso e me veio uma outra coisa. Josa, ainda não seria nem tempo da gente falar sobre isso, mas eu quero te fazer primeiro uma pergunta. Já deu tempo de vocês fazerem uma reflexão sobre o processo eleitoral agora em que o PT saiu derrotado em Diadema? Já deu tempo de
Ernesto, lamber as feridas, digamos assim. Nós fizemos o processo, mas foi um processo muito rápido. Tá. Foi um processo onde nós debatemos muito mais os desdobramentos da derrota do que nós entramos no nível de detalhamento do que levou à derrota. Tá. E a gente tem que fazer esse debate com muita calma, com muita cautela, para que a gente não saia também por aí escolhendo, elegendo responsáveis. Isso não vai contribuir com absolutamente nada no processo. Mas é importante para que a gente, em próximas disputas, a gente não reproduza e não cometa os mesmos erros, né? Eu acredito particularmente de que houve, na realidade, um conjunto de situações que nos levaram a essa derrota. Estamos falando de questões de ordem conjuntural, de mudança de comportamento do eleitor, que nós precisamos entender e compreender, e de, talvez, por parte de uma parcela do eleitor, o não cumprimento de uma expectativa que se tinha do nosso governo. Sim. Né? E, evidentemente, que a hora que você abre cada uma dessas caixinhas, você vai começar a discorrer sobre um conjunto de situações que acabaram contribuindo. Porque, cara, nós perdemos uma eleição e não existe eleição ganha e nem existe eleição fácil. Mas nós perdemos a eleição para um adversário que não tem absolutamente nada para oferecer para a nossa cidade. E eu não estou fazendo aqui o terceiro turno, sim. Não é narrativa de quem perdeu a eleição, entendeu, cara? É uma avaliação que eu particularmente tenho. Não tinha nada para oferecer para o município, não tinha nada para oferecer para a população. Construiu uma narrativa de um conjunto de promessas que ele iria, se eleito fosse, realizar na cidade, e esses três aspectos que eu levantei aqui, eu acho que cada um deles foi se encaixando dentro desse conjunto de narrativas que foi construído pelo nosso adversário e acabou culminando na nossa derrota. Mas perder não é fácil, ainda mais perder numa situação onde nós organizamos a cidade no período pós-pandêmico, onde nós preparamos, organizamos e planejamos com o presidente, que nós ainda pegamos 2 anos do mequetrefe. 2 anos de um dos piores governos, principalmente para os municípios. Organizamos a cidade, período pós-pandêmico, Bolsonaro no poder, Lula assumiu, com Lula abriu-se a perspectiva da gente poder buscar recursos, a cidade poder buscar recursos do governo federal, organizamos a cidade, planejamos, elaboramos excelentes projetos do ponto de vista de olhar numa perspectiva de futuro a cidade. Agora, a maioria da população não entendeu dessa maneira. E é isso, está tudo bem, é do processo, é da disputa, respeitamos, mas eu duvido muito que alguém que não tem nada a oferecer, alguém que se contrapôs aos principais projetos que a gente vinha elaborando na área de educação, na área de segurança, na área de habitação, possa, né, concretamente trocar isso por narrativas de campanha. Então, a possibilidade da cidade sofrer um retrocesso é muito grande. Não torcemos por isso, não iremos trabalhar por isso, muito pelo contrário, como eu disse agora há pouco, não somos da política do quanto pior, melhor, mas a gente tem que lidar com questões muito concretas e objetivas. E nós estamos diante de um quadro que a possibilidade de ter retrocesso é maior do que de continuar os avanços que vinham sido planejados, até porque é um outro governo, é uma outra cabeça, é uma outra visão política e os parceiros são outros. O parceiro do atual prefeito da cidade não é o Lula, é o Tarcísio, é o Ricardo Nunes. E o próprio Bolsonaro. Se daí... Jorge, eu vou ter que te interromper porque a gente tem que ir para o nosso break. A gente volta de novo com esse tema aí. Você não sai daí que a gente está de volta já já. De volta com Conversa Sem Curva. E antes de voltar para o nosso bate-papo, quero fazer um lembrete para vocês todos. Nós temos um encontro marcado aqui pela TVT todos os domingos às 7 da noite e todas as segundas às 8 da noite. É um programa novinho em folha aos domingos e outro às segundas.
ou a qualquer momento na palma da sua mão, pelo YouTube da Rede TVT ou pelo site www.tvtnews.com.br. Josa querida, a gente estava falando aqui, rapaz, 54 minutos de programa vai ser pouco, viu? Porque aqui eu já vi que a gente vai ter... Tem resenha. Eu já imaginava, tem resenha. Aqui tem café no bule. Josa, você falava um pouco sobre essa questão. Eu evidentemente, enquanto entrevistador aqui, eu também não estou promovendo e querendo nem terceiro turno. Eu acho que a alternância de poder ela é maravilhosa em vários aspectos, até do ponto de vista pedagógico para a população, né? E, evidentemente, para a classe política. Quando eu olhei as próprias propostas do adversário de vocês, que foi eleito prefeito, eu falei, cara, eu tô achando que ele não vai cumprir essas promessas, porque se ele cumprir as promessas, ele foi contra, por exemplo, a construção de um novo hospital. Eu vi ele falando isso num debate. Eu espero que ele reconsidere isso. Até porque tem 157 milhões em caixa, um convênio assinado com o governo federal para esse novo hospital. E uma licitação que está... Está enroscado esse cara. Em andamento. É mesmo? Não dá para brincar com isso. E o cara falar que ele é contra? Nossa, bom, vamos torcer para que ele tenha juízo e vai refletir. E você, enquanto vereador, você também, mesmo de oposição, você vai ter momentos de troca de ideias com o prefeito. De falar, e aí, nós temos isso, vamos fazer, não vamos? É isso. É isso. Porque quando a gente fala sobre... o Jorge, você estava falando aqui agora, que isso é uma coisa que eu conheço você, tua família inteira, teu mandato. Eu sei que a política de vocês não é feita nesse campo de ser despachante da população, mas sim de elaborar, inclusive, projetos de lei, propostas e etc. Então, eu fico imaginando esse cenário aí, de vocês conversarem com o prefeito. Quando ele ganhou as eleições, logo depois, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, ele falou que ia ser contra a construção do hospital. Eu não sei bem qual que é a lógica que ele usou, mas agora, como você falou, o dinheiro está empenhado, tem um contrato assinado, vamos ver o que vai dar lá. Agora, voltando à avaliação, eu te perguntei se vocês já tinham tido tempo e tal, porque eu acho que, como você falou, precisa ter cuidado, precisa ter respeito, e fazer a avaliação baseado no sentimento mais nobre, revolucionário, a qual vocês são guiados, e não pelo fígado. Sim. Então, por isso que é importante a gente... Agora, hoje em dia se fala muito, e do ponto de vista nacional, inclusive, de um afastamento do Partido dos Trabalhadores da base. Primeiro, você é presidente do PT hoje, lá de Diadema. Sim, sou. Como é que você, enquanto dirigente do PT agora, entende isso? Cara, eu tenho ouvido muito isso, principalmente depois desse período eleitoral. Então vamos lá, sem querer polemizar, mas já polemizando, eu não sou um dos que segue essa linha de raciocínio. De que o PT ele é um partido que ele se afastou da base. Eu, por exemplo, estou no meu 4º mandato. Moro na rua Sul América 540, no meio da comunidade do Jardim das Nações. Cara, eu compro o meu pãozinho no mercadinho do Giga. Eu vou tomar minha cachaçinha à noite e jogar meu sinuca no bar do João. Eu vou no campo do Vila Alice, velho. Eu subo na Avenida Dom João VI, compro a minha carne no açougue, dou meu rolê na feira. Cara, eu vivo 24 horas à base. Você também é comunidade. Porra, cara, eu vivo, eu vivencio ali. Eu sei dos problemas da Dona Maria, do seu José, do seu Antônio, sabe? Sem querer ser um despachante, sim, mas eu vivencio e a gente busca, através da política, encontrar mecanismo para poder resolver esse problema. Sim. Então, eu acho que muita gente que se elegeu, inclusive do PT, continua na base. Então, eu acho que é uma generalização desnecessária a gente falar que o PT ele se distanciou da base. Setores do PT estão procurando um caminho de
construção de disputas eleitorais que não houve mais a base, que não vivencia mais a base. Tem uma parcela do partido, dos movimentos sindicais, que precisa realmente reavaliar esse nível de distanciamento, de que encontrou um outro modelo para as disputas eleitorais pautadas numa distância que não é muito racional, que não é muito inteligente. Nós estamos perdendo a disputa para a direita, nós estamos perdendo a disputa para o conservadorismo, não são nos setores mais elitizados do nosso país. É na base, irmão, é na ponta. É onde a politização chegou dentro das igrejas neopentecostais. É onde as lideranças de bairro estão sendo substituídas por caras que organizam festinhas. Sim. Que organizam o evento dentro da comunidade. Que organizam o baile do pancadão. Eu ia dizer Você está entendendo, velho? A juventude, ela está sendo hoje motivada e cativada por sentimentos que gerações de 30, 40 anos atrás tinham outras prioridades. Hoje a cabeça da rapaziada é o seguinte, a nova economia, o quanto que eu sozinho, individualmente, eu posso prosperar. Tem coach, né? Teve um idiota que deu até uma cadeirada aí no outro, também que também não deixa também de ser outro, né? Não, verdade. Eu gosto do Josa por causa disso. A conversa aqui é sem curva mesmo. Não tem curva, cara. Então, Ernesto, então a gente precisa compreender, cara, o que de fato está acontecendo nessa base, nas regiões mais periféricas. E a gente precisa realinhar o nosso discurso. Agora, isso não pode ser apenas uma orientação de quem debate, quem discute, quem disputa o parlamento, cara. Isso tem que ser objeto de debate do nosso partido, de elaboração de plano de governo, de debate estratégico, de disputa de narrativa, de disputa de projeto, o modo petista de governar. A gente precisa discutir, meu. Você acha que é possível que ainda a gente continue com o mesmo modelo de orçamento participativo? Ou de várias políticas que há 20, 30 anos atrás eram referências para essa parcela da sociedade que hoje tem outro nível de interlocução, de diálogo com outros setores, outros segmentos da sociedade? Sabe, nós precisamos ser mais atrativos, cara. E voltar para a base, tem a ver com qual que é o nível de prioridade que o partido quer estabelecer nas próximas disputas eleitorais. Porque se só for disputar eleição por eleição, tem muita gente que já encontrou o caminho das pedras, que sabe como fazer isso. E aí vai ficar distante da base sim, vai chegar 3 meses, 2 meses da eleição, todo, sabe, pimpão, arrumadinho, pimpão, discursozinho de playboy de condomínio, vai lá. Meu amigo, você vai querer falar com o cara que está na viela, que não tem dinheiro para pagar a conta de água, sobre a dolarização, o cara vai te mandar aí a merda, irmão. Verdade. Você vai chegar lá no cara que está lá fumando o seu narguile e você vai falar sobre a indexalização, sobre a guerra do Oriente Médio, meu irmão. Então, acho que quando a gente fala de voltar para a base, a gente precisa voltar para a realidade das pessoas, viver os problemas reais. Sabe? E parar de fazer um discurso e a prática ser outra. Eu continuo na base. Para mim, eu continuo na base. Vou continuar na base, irmão. Sabe que o Frei Beto estava sentado aí nessa cadeira e ele me falou o seguinte: a cabeça pensa onde os pés pisam. E eu acho que isso traduz muito isso que você está falando, Josa. Eu tenho sempre uma questão, quando se fala da ascensão da extrema-direita, quando se fala do distanciamento da esquerda, da base, sempre me veio uma coisa na cabeça que é o seguinte: o capitalismo ele está em crise. Nós estamos vivendo uma crise do sistema capitalista que eu acho que não tem precedentes. Junto com esse fenômeno da internet, agora nós tivemos aí o dono do Facebook, da Meta, né, Instagram, né, dobrando o joelho para o Trump, como já fez o Elon Musk. E uma guerra cultural, o desespero do capitalismo é tão grande que eles têm que radicalizar.
eles conseguiram enfiar na cabeça do cara que está na comunidade, É isso. né, que é a meritocracia que vale mesmo. É isso. O cara, ele está lá, ele fala, não, eu preciso fazer meu corre. Não dependo de nada, de ninguém. Exatamente. O Boulos esteve na 25 de março, no mesmo dia que ele esteve lá, levou uma vaia, um amigo que trabalhava com ele na campanha, ele me ligou e falou, rapaz, eu estava conversando, ele falou, hoje aconteceu isso e tal. Eu falei, bom, cara, o que vocês querem? Esse povo que trabalha na 25 de março é o povo da periferia que vai lá ganhar seu troco, vender seu tênis falso, sua mercadoria e etc. Bom, mas voltando à questão, eu acho que essa crise do capitalismo fez com que a extrema-direita radicalizasse o seu discurso, e isso deu resultado, e o campo progressista não radicalizou o seu. A gente meio que ficou assistindo, sabe? Ah, não, tá, não, isso não pode, né? Faz como é que chama? Uma moção, né? Faz um documento. Eu assinei tanta coisa, não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Né? Mas, efetivamente, radicalizar o discurso na perspectiva política né, da falência do sistema capitalista, que é ou o socialismo ou a barbárie, eu nunca mais ouvi isso. Você estava concordando comigo aqui, eu acabei te interrompendo. Você acha que é isso? É por esse caminho aí, a política? Qual outro caminho, se não for esse? Qual outro caminho, se não for de você conseguir fazer o enfrentamento e dizer o seguinte, cara, você só tem 2 modelos. Você não tem um terceiro modelo. E os 2 modelos que estão colocados ou você vai ser escravo do capitalismo, ou você vai ser dono do seu próprio nariz diante de um regime socialista. Ou de um regime, pelo menos, que se assemelhe, que se aproxime do que seria o socialismo, né? Sim, porque também o socialismo... Mais humano. É isso, cara. O que respeite você, onde a gente possa ter políticas públicas, onde você possa, de fato, ser visto, ser enxergado, onde você seja tirado da invisibilidade. Deixa eu só fazer um recorte. Quando a gente fala, eu falei aqui de socialismo, eu estou falando de saúde pública gratuita, né, de qualidade. Democratização dos serviços públicos. Educação com qualidade, moradia, saneamento. Né? Então, traduza-se o socialismo a isso. Senão daqui a pouco tá batendo o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Vão levar a gente preso aqui. O MBL. O MBL, puta, velho. Porque tá sendo isso. A gente tá tendo, eu acho que um extremismo no debate e a pauta conservadora, ela consegue ganhar da gente, na nossa base, com o nosso público, diante dos nossos próprios olhos, porque é muito mais fácil o que eles vendem. E eles manipulam com uma facilidade muito grande, principalmente aquelas pessoas, Ernesto, que são pessoas mais vulneráveis. Sim. Quando eu falei, cara, é isso mesmo, eu não tenho problema nenhum, não. Cara, a politização dentro dessas igrejas evangélicas é algo que tem que ser enfrentado, tem que ser dito, tem que ser falado. Porque senão, sabe o que acontece? A gente começa a fazer movimento para se aproximar, para reproduzir o mesmo modelo. Cara, eu tomei posse no dia 1º de janeiro e eu vi lá, antes de mim, 8, 10 lá, agradecendo, e tá tudo bem, estamos no Estado laico. Sim. Aí a hora que eu peguei, falei assim, Laroê Exu, vim saudar meu Exu Ventania, porque eu sou um bandista, eu tomei uma vaia dos caras. Sério, João? Porra, para aí, meu irmão, tem alguma coisa errada. Esse Estado que está sendo construído embaixo do nosso nariz, cara, é um Estado de exceção. Sim. É fascista, um Estado, é isso. Cara, é um Estado preconceituoso, intolerante, xenofóbico. É um Estado violento. É um Estado onde não se tolera ninguém que pense diferente. Então, é desse enfrentamento que nós estamos falando diante de qual modelo que nós queremos de sociedade. Porque, é inadmissível que a gente continue fazendo as disputas eleitorais, diminuindo cada vez mais. A cada disputa a gente diminui menos. E a gente faz mais concessão. Quanto mais concessão, mais a gente diminui. Tem uma lógica que é a lógica de você construir apoio. Tem uma lógica que é a lógica de você construir convergência em torno de uma candidatura.
Agora, isso não pode ser moeda de troca para a gente abrir mão daquilo que a gente acredita, do nosso programa de governo, da nossa forma de enfrentar os problemas na sociedade. Né? Em Diadema, nós fizemos esse debate, só que nós não abrimos mão, cara. Então, a tal da convergência de partidos, de você criar um campo mais amplo, mano, isso é da política. Sim. E eu sou da política, eu não vim aqui fazer um discurso e a prática ser outra. Eu sou da política, eu sentei com os caras do PSD, eu sentei com os caras do União Brasil, eu sentei com os caras do Solidariedade, eu sentei com os caras de vários partidos para a gente debater e discutir a composição de um arco de aliança em torno da candidatura do nosso candidato. Agora, se tem uma coisa que é inegociável, é o nosso plano de governo. Sim. Se tem uma coisa que é inegociável, são as nossas políticas que vão de encontro com o que a gente acredita e com o que a gente defende. Agora, qual que é o grande problema, Ernesto? É que nós não estamos traduzindo esse conjunto de ideias para o povo que está na mão desses caras, velho. Sim. E, infelizmente, você tem práticas aqui no estado de São Paulo que estão cada vez mais crescentes, que eram práticas da década de 60, de 70, e que voltaram com muita força, que é a compra do voto. É uma coisa absurda o que se presenciou de voto sendo comprado nessa última eleição. Sim. Aqui em São Paulo foi um horror. Absurdo, cara. Aqui em São Paulo foi E todo mundo faz de conta que não está vendo. Sim. E se a gente não começar a denunciar, se a gente não começar a ir para cima, o que vai acontecer daqui a pouco? Nós vamos achar que é normal e nós vamos querer reproduzir esse mesmo modelo. Uhum. Sim, sim. E nós somos ruins pra caramba nessas coisas, viu? Não, é ótimo você falar isso. Agora, nós vamos para o próximo bloco, mas eu quero deixar uma questão aqui, inclusive para você que está nos assistindo. Josa, eu tenho uma coisa que eu falo há muito tempo, que o campo progressista não sabe se comunicar. Nós temos uma questão com a comunicação. O presidente Lula acabou de tirar o Paulo Pimenta, que eu adoro o Paulo Pimenta, eu acho um quadro gigantesco, espero que ele seja governador do Rio Grande do Sul, sabe? É um cara testado. Né? E o que eu estou falando aqui em comunicação não tem nada a ver com o Paulo Pimenta, né? Mas sim no modelo, né? Aliás, na concepção que a gente tem do que é a comunicação. Parece que a gente está falando sempre para nós mesmos. Tenta bolha. E parece que ela é uma fala estrategicamente preparada para falar com a nossa bolha. E a gente precisa falar, como você disse, né? O cara quer falar lá, ele não quer falar sobre o dólar, a alta do dólar. Ele pode usar isso como piada, como meme, né? Para reforçar as questões da direita. Mas eu tenho essa expectativa que, a partir de agora, eu gostei da mudança que o presidente Lula fez, com todo respeito, novamente eu falo aqui, ao Paulo Pimenta, porque é uma ciência. A mexida que o dono do Facebook deu agora, né, isso precisa ter muito estudo para entender como é que nós vamos sair dessa. Né? Então, eu queria te falar isso, porque eu também vi a campanha, e eu acompanhei a campanha do adversário de vocês e também a de vocês, e eu dizia, cara, os caras, para eles é muito mais fácil, né? É um meme e pronto. Né? Jorge, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso intervalo, segundo intervalo, a gente está de volta já já. Chegamos ao terceiro e último bloco de hoje, mas antes de voltarmos para o nosso bate-papo, chegou a hora das nossas dicas culturais. A exposição inédita sobre vivências convida todos a fazerem uma imersão nas múltiplas dimensões da vida nas favelas brasileiras, desde a sua formação histórica até as manifestações culturais e artísticas contemporâneas. Com curadoria de Gil Marçal, Leandro Mendes, em memória, Vera Gardim e Oswaldo Faustino, a exposição reúne obras de artistas periféricos e coletivos que expressam diversidade, memória, ancestralidade e identidades das favelas. Sobrevivências está em cartaz no Museu das Favelas, localizado no Largo do Pátio do Colégio, Centro Histórico de São Paulo. As visitas podem ser feitas de terça a domingo e a entrada é na faixa.
E quem não se lembra das aventuras da dupla Chicó e João Grilo? Depois de quase 25 anos, o Alto da Compadecida ganhou sua continuação nas telonas. Na história, 20 anos após sua suposta morte, João Grilo, personagem de Matheus Nastergalli, retorna para a cidade pernambucana de Itaperuá, onde reencontra seu parceiro Chicó, vivido por Selton Mello. Dirigido por Guel Arraes, o filme inspirado na obra homônima do gigante Ariano Suassuna estreou no dia 25 de dezembro e está em cartaz nos melhores cinemas de todo o Brasil. Bom, eu não vou perder essa, mas nós ainda estamos aqui, não é isso, Josa? Josa, bom, a gente estava falando agora em off, o tempo de televisão é sempre curto. E eu queria te fazer uma provocação de futuro, tá? Diadema, assim como, aliás, não só Diadema, mas a região do Grande ABC de Paulista, como outras regiões, me parece que ficou para trás do ponto de vista do parlamento estadual, que para mim é de uma importância gigante, porque senão se fica só na política regional ou municipal, melhor. Né? No ABC a gente ainda tem, né, o terceiro ou quarto maior mercado consumidor, que é o grande ABCD-MR, né, que vocês estão ali dentro. Então, uma representatividade, né, no parlamento, no legislativo estadual, na minha opinião, é muito importante. Você foi candidato a deputado, teve mais de 30 mil votos, não foi eleito por um trisco. E eu torci muito por você, Josa, não só pela nossa amizade, eu conheço você é um cara testado, tua família, mas fundamentalmente pela importância de se ter um deputado da cidade, que tradicionalmente a gente sempre teve. Sim. Né? Eu queria que você falasse, primeiro, né, dessa perspectiva, e você fique confortavelmente à vontade para discordar de mim em relação a essa importância, né, de você ter um representante da cidade ou da região, né, no legislativo. Como é que você vê isso? Cara, a região do ABCD-MRR é uma das regiões mais importantes do estado de São Paulo. É uma das regiões que dá a maior contribuição para o produto interno bruto do estado de São Paulo. Estamos falando de aproximadamente 2.800.000 habitantes, né? É uma região que ela ainda, né, tem as principais montadoras do estado e do país, né? Mesmo a gente estando presenciando toda essa diminuição que a gente tem visto, a própria saída da Ford acabou impactando e contribuindo muito. E você tem uma lógica na região do ABCD-MRR, do ponto de vista de representatividade, que a gente precisa entender e compreender. Quando você fala de representação na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, você usa sempre a sigla das 7 cidades. Mas quando você vai para a disputa, você prioriza sempre uma ou duas cidades. Então nós temos uma ou duas cidades que a impressão que dá é que eles se apropriam do discurso regional, lançam suas candidaturas, buscam voto, não que seja proibido de forma alguma, porque o voto é estadual, né? Mas o retorno que é dado é muito pequeno. Pega a cidade de Diadema. Porra, Diadema é uma das cidades mais importantes da região do ABCD-MRR. Como é que você não tem um deputado estadual, você não tem um deputado federal? Em vários outros momentos das disputas eleitorais, nós sempre tivemos representantes. Hoje, a impressão que dá é que Diadema é um puxadinho de São Bernardo, é um puxadinho de Santo André. Essa é a impressão que dá. São Bernardo tem 6 deputados estaduais e federais. Mauá tem 1. São Caetano tem 1. Mauá tem 2, né? Um, inclusive, é que esse cidadão ele vai e volta, né? De vez em quando para a penitenciária, que não dá para a gente saber se ele está solto ou se ele está preso, né? Sim. Adoro. Pô, Santo André, cara, Santo André, a gente tem um federal, né? E tem um estadual. Então, a gente precisa debater e discutir em Diadema a importância e a necessidade que a cidade deve ter através de uma representação de candidatura de deputado estadual e de deputado federal. Diadema tem tamanho para isso.
É inadmissível que uma cidade da importância da nossa não tenha um representante. E aí, na hora de você debater e discutir, não é apenas a questão de debater e discutir emendas, que tem simplificado muito o debate acerca do papel do deputado. Não, o papel do deputado é discutir emendas. Não. As emendas fazem parte de uma atribuição do deputado. Mas o principal papel do deputado é defender os interesses da sua região, da sua cidade, dentro do seu estado. Então, você não ter um deputado estadual em Diadema significa a gente ter menos investimento na segurança pública, porque você tem menos gente. O cara que é deputado de São Bernardo não vai cobrar o aumento de contingente para a cidade de Diadema. Sim. O cara que é deputado de Santo André, com todo o respeito, e são todos meus amigos, minhas amigas, mas aqui a gente tem que falar o que precisa ser dito. Né? Um deputado de outro município não vai debater e discutir a importância da ampliação de vagas dentro do hospital estadual do Serraria para a população de Diadema. Ele não vai cobrar da CDHU a produção de unidades para atender a demanda da população de baixa renda da cidade de Diadema. Ou seja, o papel do deputado estadual para os interesses coletivos do município, Ernesto, são muito grandes. E o fato da gente não ter eleito no último pleito agora, um deputado estadual ou deputado federal para a nossa cidade, acabou trazendo um prejuízo muito grande de falta de representatividade da cidade nas principais pautas. Então, eu tive 57 mil votos, 31... 57 mil? 57. Oh, eu tava 31 em Diadema. Ah, a minha confusão era essa. Você teve... Foi 31 em Diadema e 26 mil votos fora. Eu fiquei por 2.700 votos como principal, como primeiro suplente da federação PT, PCdoB e PV. Eu sou o primeiro suplente da bancada da federação na Assembleia Legislativa. Né? Agora, nós vamos ter uma eleição ano que vem. Já é o ano que vem. Seria muito ruim mesmo, que a cidade de Diadema novamente voltasse a não eleger um representante para defender os seus interesses. E na condição de primeiro suplente, obviamente, que eu estarei na disputa, que eu irei para a disputa para defender não apenas os interesses de Diadema, os interesses regionais, os interesses do Estado, mas você não ter alguém no município, alguém da cidade, Quantos eleitores tem Diadema? Nós temos mais de 200 aproximadamente 340 mil eleitores. Eleitores? Uau! Dá para fazer uns 3 deputados. A gente teria tranquilamente eleitores para poder eleger 2 deputados estaduais e um deputado federal. Mas uma parcela da nossa população prefere se comportar como sendo um puxadinho das cidades vizinhas. Isso é um grande erro. Porque em momentos como esse agora, a gente não tem quem nos represente, quem nos cobre, quem cobre os interesses da cidade. Olha, José, se a tua comunicação na tua possível candidatura, campanha, o ano que vem, for nessa linha aí, sem curva, papo reto, eu vou te falar, você tem grandes chances de aumentar os 31 mil votos que você já teve lá, viu? Porque a gente quer debater com a cidade, cara. É o que você falou, é importante, cara. Você ter deputados da região, do partido e etc. Agora, na minha avaliação, o próprio partido tem que olhar para a cidade como Diadema, por exemplo, e falar, opa, nós precisamos ter eleger cabe, tem tamanho para isso. Cara, como é que uma mãe de um garoto, de uma menina que estuda na escola estadual, sabe, qual que é o canal de acesso que ela tem para poder reclamar da qualidade do ensino do Estado? Se você não tem ali um deputado, um escritório, uma referência que possa... briga com a Sabesp. Sabesp, cara. Vai discutir o pedágio que Diadema tem ali. Vamos discutir pedágio, cara. Vamos discutir mais investimento. Nós temos na cidade de Diadema um espaço cultural, que é a Fábrica de Cultura, sensacional. Agora, isso é um corpo estranho dentro da cidade. Ninguém interage, sabe? Não dialoga com a Secretaria Municipal de Cultura. Cara, como é que pode ser isso? Então você tem que ter ali alguém que faça essa função, né? Alguém que busque esse diálogo, alguém que procure defender os interesses que são coletivos, não é interesse partidário. A função do deputado é debater de maneira coletiva os interesses da cidade.
E é para isso que a gente precisa debater e discutir com a cidade de Diadema a importância de eleger um deputado estadual. Não podemos, pela segunda vez consecutiva, perder essa oportunidade. Muito bem. Eu vou repetir o que eu te falei aqui. Se a conversa for, né, a tua comunicação da campanha for reta, direta e reta, sem curva, né, porque você está dando argumentos aqui, como eu falei, é evidente que é importante, né, e a opção do voto também, ela não é, né, municipal e etc. Agora, estrategicamente, não só para o partido ou para a coligação ou a federação, mas fundamentalmente para a população, né? Você ter um deputado que represente, né, a cidade no estado de São Paulo, na Assembleia. Muito bem, Josa. Que bom. Bom saber que você está nessa corrida aí, viu, Josa? O rumo é por aqui. Eu estava com 31 mil na cabeça, mas 31 em Diadema. Foi 57 total. 57 mil. Cara, mas não, eu tô fazendo Faltaram 2.700 votos. O Simão teve 2.700 e poucos votos a mais do que eu. Foi. Que é um baita de um companheiro. Sim, ele esteve aqui com a gente, camaradíssimo. Cara que eu torço. Cara que, aliás, a nossa bancada é uma bancada extremamente representativa. Sim. A bancada do PT na Assembleia Legislativa. Como é que tá? Tá o deputado Barba, que é de São Bernardo, o Simão, o Luiz Donato Fernando, teve aqui também. Paulo Fiorilo. Time bom também. Time bom, cara. Você tem a Bebel, você tem Marcialia, você tem a menina de Araraquara. Araraquara, eu estava confundindo com a Lia. Araraquara, você tem o Donato. Né? Você tem o Donato. Teve aqui com a gente também. Tem o Donato. Estão travando aqui uma luta também Suplicy, gigante com a cidade de São Paulo. Né? Suplicy. Eduardo Suplicy. Você tem uma bancada extremamente competente, cara. Bancada muito boa. Você tem a Alessi Brandão. Sim, PCdoB. Muito bem. Que é a federação que elegeu, né? Sim. Não, eu te fiz essa pergunta, Josa, porque teve aqui também o Pedro... Tainara. Tainara. De Araraquara. Grande, inclusive... Uma deputada que vem fazendo um baita de um trabalho, viu? Bom. Puta trabalho mesmo, a Tainara eu acompanho. Né? Como suplente eu não vou lá ficar perturbando a vida de ninguém, que parece que você tá gorando. Tá gorando alguém para poder, né? O cara tá vendo aqui gorar. Não. Então eu não fico lá perturbando ninguém, mas eu acompanho o trabalho da nossa bancada. Nossa bancada é uma bancada extremamente combativa no enfrentamento com vários que você citou já tiveram aqui, inclusive. Bancada que qualifica o debate, entendeu? E do ponto de vista de representatividade, é inquestionável, né? Sim. Questionável. Então, todos que foram eleitos com extrema representatividade, e estão lá executando um belíssimo do trabalho. Eu, nesse time só de jogador caro, Champions League, cara, eu como primeiro suplente, eu falo, tô feliz pra caramba. Nossa, querido, tempo de TV é sempre curto, eu quero acompanhar aí, viu? Eu tô bem curioso como é que vai ser, né, o teu papel agora em Diadema, né, como oposição, né, como vereador de oposição, como presidente do PT municipal. Vocês vão ter o PED agora, né? A eleição interna. Meio do ano, né? Meio do ano, né? Tem muito trabalho pela frente. Tem que organizar. Espero recebê-lo aqui, né, no ano que vem, já preparando aí para 2000. Aliás, o ano que vem não, esse ano ainda, para a gente já falar sobre 2026. Jorge, querido, um abraço fraterno para todo o povo lá da cidade de Diadema. Você sabe o quanto eu gosto daquela cidade, morei muito tempo lá. Beijo pra Piraporinha. Turma de Piraporinha. Outro dia eu fui lá em Piraporinha, o povo que tá me cobrando um abraço aqui do programa. Vou aproveitar e mandar de novo, viu? Nadir, todo o povo lá do Democrático Atlético Clube. Meu abraço, pessoal. Fiz muito gol lá. Eu substituí o Neno, né? O Neno era o camisa 9, né? Cabeceava bem. O Neno aposentou. Eu entrei, assumi a 9 no lugar dele. Neno, vulgo Tigrão. Josa, querido, um abraço para tua mãe, para todo mundo lá, viu?
teus meninos, tua companheira. Valeu, velho. Sabe que eu prezo muito bem, muito o povo de lá, viu, querido? Obrigado, estamos Falamos esperando em breve. você lá em Diadema lá. Vamos lá. Forte abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer mais uma vez, Ernesto, pelo carinho, receptividade aqui sua, de toda a sua equipe. E assim que convidar, a gente está aqui, pô. Aqui você tem lugar cativo, viu, José? Maravilha. Vamos fazer umas mesas de debate aqui, eu vou te trazer. Bora. Você está na nossa lista aqui faz tempo. Bora. Chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa Sem Curva. Os vereadores municipais recém-impossados serão responsáveis pela zeladoria de nossos espaços comuns, pela defesa dos interesses coletivos, por propor melhorias e fiscalizar os seus pares e o Poder Executivo. A nós, população, também cabe fiscalizar e cobrar a sua atuação. Sejamos virtuosos e engajados em nossas comunidades, nos rumos das nossas cidades. Abre aspas. O homem é, por natureza, um animal político. Há 2.400 anos, Aristóteles fazia essa afirmação. Sejamos, na verdade, isso mesmo. Vamos cobrar. Na política, não existe espaço vazio. Vamos ocupar o nosso? Beijo grande e até a próxima!